Aos domingos almoçava com meus sogros. O Cristóvão continuava me elogiando bastante e a Amanda ficava contente com isso. Até licor de cacau eu tomava com ele após as refeições, no aconchego da sala de televisão. O namoro estava ficando sério demais, o que me preocupava um pouco. Dona Alzira, minha futura sogra, insinuava nas entrelinhas que eu era o genro ideal, estudioso, trabalhador e, quem sabe, algum dia, o sucessor de Cristóvão no comando do escritório de contabilidade. Esse é um dos trechos do romance Delírios e Paixões de um Serial Lover, romance recentemente lançado aqui em Caxias do Sul pelo escritor Calunga Melo Neves, ele que nos brinda com a sua presença e retorna ao Café com Letras depois de uns 5 ou 6 anos, Calunga. Estava demorando, mas retornaste. Pois é, Fábio. É uma satisfação, um prazer muito grande conversar contigo e com os ouvintes, né, sobre esse assunto que é sempre atual, que é a literatura, e cada vez mais importante, mais necessário para todos nós. Recapitulando, eu lembro de as tuas últimas presenças aqui. Pessoalmente, nós mantemos contato quase que todo mês. Mas aqui no programa, propriamente dito, eram obras infanto-juvenis e muito com ilustrações da também minha amiga e grande ilustradora Karen Basso. E agora tu vens com uma outra perspectiva do romance. Eu te confesso que no primeiro contato, quando eu ia folheando o livro, dias antes da leitura propriamente dita, eu pensava assim, bom, mas está muito mais com cara de uma compilação de contos e tal. Aí na leitura, nós começamos a ver que o próprio personagem é o fio condutor do romance. E daí tem as experiências dele em tenra idade, desde lá da adolescência até, digamos assim, já a fase adulta, já tem filho, está separado, e por aí afora. E é muito interessante aquele romance, às vezes, que é só da convivência, que mal tem beijo na boca, assim, típico de adolescentes, sobretudo das antigas, né? Porque nós estamos tratando de uma adolescência em meados dos anos 60 ainda, então, com recapitulações, tem a Copa do Mundo na Inglaterra, tem a ditadura militar brasileira, o governo Médici, e por aí afora. Então eu gostaria, nesse primeiro momento, de uma recuperação tua, para quem ainda não teve contato com a obra, dessa organização do romance propriamente dito. Pois é, eu vou citar o Luiz Dil, outro grande amigo nosso, né, escritor, que ele também deu uma explicação sobre isso que eu vou tentar falar da mesma forma, te explicando. Eu não tinha essa experiência com romance, eu sempre fiz contos, né? Uhum. E mais adaptados para infanto juvenil e a literatura infantil propriamente dita, que são textos mais curtos. Eu achava que o Delírios era um conto que eu queria colocar num livro de contos, com outros contos. Um conto mais extenso que o outro. Aí o editor, né, a coordenação editorial falou, olha, esse teu texto ele se adapta muito a um romance, porque ele tem um início, meio e fim, um desenvolvimento interessante, como tu falou, em relação ao personagem, e a gente vai publicar ele como romance. Então eu cheguei à conclusão que, na realidade, o que eu sempre pensava é que o romance é um conto longo, né? É um conto longo que pode ser transformado em romance. Então, aí ele passou a ser editado como romance. A outra preocupação que eu tive, que eu acho que é muito interessante também, porque nos prende a feitura do texto, é a colocação temporal, como tu falou, o tempo. Pô, eu tenho que ter vivido aquela época para poder situar a história ali. Porque só ler sobre aquele momento pode me passar algum detalhe. Nós estamos aí perfazendo, desculpa te interromper, mas pouco mais de 50 anos, né? Pois é. Não, então, na realidade, é o seguinte, como eu tive, pela idade que é natural isso, né? Eu estou com 71 anos, então, dos 15 em diante, eu vivi a ditadura. E justamente, como tu falou, da época, no fim da década de 60, até onde se passa o romance, até quase entrando nos anos 2000. Então, esse período eu tenho muito claro na minha memória hoje. Mas, mesmo assim, um professor meu de matemática, um engenheiro, foi ver a Copa de 66. Pô, foi 66 quando ele voltou, ele passou 2 aulas nos contando sobre a Inglaterra e sobre a Copa. Eu nunca mais esqueci nada sobre a Copa de 66, que eu ouvi pelo rádio,
e sobre o que ele me contou. Então, na hora de eu colocar isso no livro, em pequeno, duas linhas que eu tenha falado sobre a Copa de 66, eu sabia muito sobre essa Copa. Sim, a Copa de 66 que funciona como um entremeio, porque aquela geração de Pelé e Garrincha que conquista o bicampeonato. 58, 62. 58, 62, e depois 66 não consegue, 70 no México. Pelé já um pouco mais velho, consegue o tricampeonato. Então, quer dizer, de 4 em 4 anos, voltava alguma coisa na narrativa do livro. Não referente à Copa do Mundo, mas referente ao acontecimento. Por exemplo, 70 já tinha o Médici, entende? Aí já entrou também um pouquinho da ditadura nesse aspecto do presidente. E a outra coisa que eu conto que realmente, baseado na ditadura, que seria um assunto ultra... secundário no livro, mas mais para completar a história, né? No interior não tinha esse impacto todo que tinha nas cidades grandes sobre a ditadura, entende? Isso eu percebi que tem um cuidado da tua parte, já que tu entras nesse ponto, antes de nós tratarmos do enredo em si, há um cuidado também de contextualização. Quando tu citas, nos reunimos num barzinho para conversarmos, surgiu ali... o que o fulano de tal achava sobre o novo presidente da República. E aí tu fazes esse lembrete. Olha, a impressão que a ditadura militar, ou que o governo dos militares causa em São Paulo, Rio, Minas, não é a mesma do que nos outros locais, né? Até nas capitais. E eu vou te contar uma coisa, primeira vez que eu vou contar isso, assim, porque a nossa conversa é super informal aqui, né? Uhum. Eu morava em Jaguarão, que é Alto Alegre, que é a cidade do livro. E um dos melhores amigos que eu tinha lá era o sobrinho do Médici, no auge, quando o Médici era presidente da República. E nem isso... Aí nós estamos nos anos 70. 70. E nem isso fazia ele ficar mais cheio, mais assim... Porque até isso, naquela época, não era um momento... Que as pessoas se vangloriavam tanto do que eram, entende? Pô, ele era um cara super normal e era sobrinho do presidente. Então, eu acho que ele nem sabia o que estava acontecendo em Brasília. Então, a gente brincava normal, com 14, 15 anos. Então, eu acho que até isso fez com que eu usasse esse momento do livro, não escondendo os namorados, os amores que tinham, os romances, os relacionamentos, tudo, que era uma vida normal. Então, eu acho que esse momento do Brasil... Para quem estava realmente integrado nele ou sofrendo com ele, tinha uma reação. Para quem não estava, era que nem agora na Covid. A gente não se dá conta disso, né? Mas quem teve um caso na família, quem teve a Covid, tem um pensamento. Quem não teve ainda, tem outro. Uma coisa assim, o noticiário, enfim. Tu até brincas, a nossa ocupação maior em termos políticos ali era... quem sabe jogar uma pedra no outdoor. Isso. Ou também fazer um abaixo-assinado pela saída de um professor do qual não gostava. Esse era o nosso gesto político, entende? Os outros não... Porque a gente respeitava mais também naquela época, respeitava o policial de uma maneira, porque não tinha tantos corruptos também na polícia, respeitava o militar, porque o militar se fazia respeitar sempre, não adiantava, né? Senão tinha troco. Quer dizer... Tu sabia a regra do jogo e tu não queria trocar tanto essa regra porque tu não precisava fazer esses movimentos todos. Eu não vou me valer de todas as expressões das quais tu fazes uso ao longo do livro, até porque poderia soar vulgar aqui eu narrando durante a entrevista pela TV, mas na leitura não soa. Como, por exemplo, aquelas rotinas, o adolescente que se impressiona com uma mulher de tal e tal forma, ou... por exemplo, a tua impressão já adulto, quando via uma mulher bonita, enfim. Há um certo roteiro, uma forma de contar isso, que não chega a ser vulgar, mas que deixa, digamos assim, essa forma deixa clara como que o adolescente ou aquele homem em transformação reage diante das mulheres. Houve um cuidado da tua parte no seguinte sentido, de não cair no politicamente correto. Algumas palavras... tinham que ser utilizadas porque para descrever aquele tipo de reação e de comportamento não havia outra palavra melhor, digamos assim. E tu não abriste mão. Ou seja, não ficou vulgar, mas ao mesmo tempo tu também não caíste no politicamente correto. Isso chegou a ser pensado ou foi ao natural? Não, sabe que
É uma coisa muito interessante, porque a gente lê o que escreve depois, como leitor. Isso é um processo natural. Tu tem que escrever aquilo que tem vontade e depois fazer alguma correção ou confirmar aquilo que escreveu. Eu acho, sinceramente, eu nunca concordei com o politicamente correto. Nunca concordei com isso. Porque eu acho que o livre-arbítrio te faz escolher o teu melhor caminho. E tu sabe perfeitamente, não adianta pensador falar, não adianta Karnal falar. Tu sabe, eu estou falando do Karnal porque eu adoro ele, por isso que eu falei do Karnal. Sim, o filósofo do Karnal. O Karnal. Não adianta porque eu acho que as informações estão aí e o caminho é teu. Então, eu não vou fazer ninguém seguir um caminho se aquele caminho não for o dele, não for o que ele se sente bem. Então, eu acho que assim, ó, se eu fosse tentar agradar as pessoas que gostam da minha literatura infantil, né, os adultos, as crianças é outro tratamento. Talvez eu não escrevesse muita coisa ali para não sujar a minha imagem como escritor de literatura infantil. Uhum. Mas é outro estilo, é outra história e a linguagem tem que ser aquela. Eu uso ali. Então, por exemplo, vamos ser bem abertos aqui. Eu começo falando nos seios da professora Delícia. A professora Delícia, eu usei o nome dela. Era a professora Delícia e a lembrança que eu tenho é que ela tinha seios bonitos. Então, isso aí eu falei no livro. Ela tinha um seio bonito, eu falei ali. E eu gostava de olhar os seios dela. Agora, se tu ler com a tua visão, tu vai assim, pô, eu jamais escreveria isso, não sei o quê. Claro, então, mas nesse ponto eu queria entrar. Pois é, mas aí é como uma vez o Celso Luft, nos dando uma aula sobre português, falou, se eu escrevi, pode acreditar que aquilo é verdade. Ele falou para o aluno que estava contestando ele. Se tu for escrever, talvez tu escreva diferente. Aí é outro livro. Então, quer dizer, aquilo que está ali é o que eu escrevi. Então, eu tenho que dar consistência para aquilo na hora de falar sobre o que eu escrevi. Eu não posso é mesmo, eu escrevi isso está errado. Não, para mim estava certo escrever que eu gosto de olhar, eu gostava de olhar o seio dela. Eu não falei no rosto, porque o rosto dela eu achava que não era bonito, mas o seio era bonito. E outra coisa, a minha geração ia ao cinema para ver a Sofia Loren de camisola. Né? Hoje, se perguntar para uma pessoa de 15 anos o que ela vê na internet, ela pode te barbarizar. Entende? Claro. Então, quer dizer, cada época tem o seu veículo. É uma outra ambientação. A gente pagava para ver, porque ela não ia aparecer mais que aquilo. Mas, pô, a Sofia Loren era muito bonita. E de camisola, preenchia perfeitamente o pensamento de qualquer adolescente. Então, aquilo não era politicamente correto eu ir ao cinema para vê-la de camisola. Como também não era se eu quisesse ir à missa depois do cinema. Entende? Então, quer dizer, isso aí eu acho que foi criado um patrulhamento muito forte que acabou inibindo a naturalidade. E quando tu escreve um livro, pô, tu tem que ser super natural, porque aquilo é uma criação tua. Se tu for criar aquilo só pensando no que os outros vão pensar, eu não sei se vai terminar o livro. Entende? Há um outro cuidado também com relação à trilha sonora. Tu citaste aqui a Sofia Loren, tem, por exemplo, do ponto de vista musical, aí o Roberto Carlos, algumas músicas que se caracterizaram ao longo da Jovem Guarda. Isso também fica bem enfático no livro, essa ambientação musical. Fica, sabe por quê? Assim, ó, como ficou a Copa do Mundo para quem gosta de futebol, né? Porque a Diana, que depois o Caetano gravou, se o Caetano gravou... A música é Diana. Diana, a música, que era do Carlos Gonzaga. Verdade. Era do Carlos Gonzaga, da Nilce Daca. Então, eu acho que o grande impacto da música, quando tu cita num texto, num romance, é que tu conhece a música, tu cantarola ela enquanto está lendo, porque tu te lembrou da música. Pô, Roberto Carlos foi estava no auge durante todo o tempo que eu escrevi o livro ali, era ele que era o número 1, entende? Então, quer dizer, alguma música dele, tu, independente da idade, vai lembrar do comercial, ou de um comercial de fim de ano, de um especial de fim de ano. Então, quer dizer, a música ajuda muito, como no cinema, só que no cinema tu escuta a música que está acompanhando o filme, né, a trilha sonora. E a trilha sonora do livro, tu tem que imaginar que está escutando aquela música naquele momento. Então, eu não posso botar, por exemplo, o Lua Santana na década de 60. Claro. Não tem. Então, acho que o Roberto Carlos, como teve todo aquele tempo ali, falo no Gerry Adriani, por quê? Porque falo na Jovem Guarda, que justamente era o movimento que estava no auge, depois da Bossa Nova,
Porque a Bossa Nova, se eu falar, seria no passado Sim, os já. festivais de música. Isso aí já no passado já, entende? É. Então eu tinha começado Bossa Nova, os festivais. os festivais ali naquele momento. Claro que depois tu pode ver que à medida que ia passando o roteiro do livro, já ia diminuindo o número das músicas, porque aí já era outro... Pô, não era musical o livro Calunga, era eu quero entrar já quase que de imediato na estruturação do romance propriamente dita, e aí percorrer já alguns personagens, embora isso já tenha sido citado desde o início do nosso bate-papo aqui. Mas a nossa produção faz sinal e de imediato, então, eu vou pedir para rodar a vinheta nas dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o escritor Calunga Melo Neves, nós vamos dar um tempo na abordagem de delírios e paixões de um serial lover. E eu vou pedir, Calunga, que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando em casa dicas de autores, podem ser clássicos, autores desconhecidos, obras, enfim, que tu, por um motivo ou outro, acredites que quem está em casa tem que correr atrás e ler também. A câmera está ali. Faça as tuas dicas, digamos assim. Tá. Bom, eu vou citar... eu não vou dizer o nome do autor agora, porque só o nome do livro já é o suficiente. A Escolha de Sofia. Uhum. Esse livro, para mim, é um clássico, né, que deve ser lido por todo mundo, pela época que aconteceu a história, pela narrativa dele. Então, a Escolha de Sofia. Um outro que é o nosso Pequeno Príncipe, que é Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro também eu acho que é necessário para te testar tuas emoções como leitor, acompanhando a leitura do Zé Mauro de Vasconcelos. E depois, né, eu vejo assim, eu gosto muito de poesia, então eu citaria só três, que já é bastante para quem gosta de ler, né? Que qualquer livro seria muito interessante para ver que esse gênero não é dispensável, que ele é muito bom para o dia a dia da gente. Claro. Então, Mário Quintana, claro, né? Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes. Excelente. E no decorrer do livro, então, eu falava mais na questão de estrutura propriamente dita. Nós temos o percurso de personagens, tu já colocaste aí a Dona Delícia, depois a Margarete, Estela. Eu estou citando aqui de forma aleatória, assim, digamos assim, os casos com que, ao longo da vida, o personagem se envolve, digamos assim. Alto Alegre passa a ser o nome de Jaguarão. Essa é uma das características. E depois tu mesmo deixas transparecer aqui uma inversão de nomes ou uma substituição de nomes e de alguns fatos. Sem pipocar aqui. O que é o Calunga pessoa física mesma, ou o que é ficção, enfim, ou se é possível fazer isso, ou tu te aproveitaste de uma lembrança, porque eu te confesso que me coloquei um pouco no lugar... no teu lugar lendo as histórias. O sujeito está percorrendo o romance e acaba fazendo flashbacks. Nessa idade aqui, eu acho que eu também conheci uma menina assim, 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 e aconteceu de tal forma, mas às vezes tu não te lembras do nome, ou tu não te lembras exatamente de tudo que possa ter acontecido ou não. Então eu comecei a pensar, no lugar do Calunga eu teria trocado o nome, ou teria inventado um nome, porque eu não me lembro. Então, como que se deu isso? Pois é, bom, no início partiu de uma palavra só, toda a história, que é serial killer, né? O serial sempre a gente sempre usou muito em relação a killer, né? Claro. A assassino. Bom, então eu pensei, porque serial lover também eu acho que é o mesmo, uma sequência de namoros. Então aí começou a estruturar a ideia para desenvolver. Depois é claro que ali a convivência com uma geração inteira, embora numa cidade do interior, a gente talvez absorva muito mais os sentimentos de cada um e os relacionamentos, porque a gente não tinha muita coisa com conversar, então um contava dos namoros para o outro, claro. Tanto os meninos como as meninas. Claro. Então a fofoca sempre existiu, né? E aquela nossa fofoca era gostosíssima ali. Bom, isso foi outro aspecto que foi levantado. Não são histórias minhas, são histórias do personagem.
Aí isso aí pode ser uma autodefesa ou não, conforme quem ouvir vai tomar sua decisão. Claro, imagino que tu devas ter o cuidado, ou enfim, de não expor também, né? Sim, e outra coisa, né? Uma coisa é aquilo que tu conta, a outra é o que tu vive. Eu posso contar que tive 10 namoradas, ou posso contar que eu tive 2. Depende do que eu quero que as pessoas pensem de mim, né? Então isso fica bem na reserva ali para se é verdade ou se não é. Mas ali eu acho que vou dizer que 80% são coisas que eu ouvi. E as outras que foram surgindo com as pessoas, até com as pessoas que não tive relacionamento nenhum, que são algumas meninas, que eu sabia que a vida delas em relação a outro rapaz era aquilo ali que aconteceu. Por exemplo, uma coisa também que é subliminar ali, até com prostituta, ele se apaixonou. Quando ele ia na época que a gente visitava, né? que realmente visitava Inferninhos, que tinha outro nome, né? Ele se apaixonou por 2 delas, eu acho. Então, se apaixonou por mulher casada, se apaixonou por mulher solteira, se apaixonou por novinhas e tudo. Isso aí já é o serial, já é para dizer qual é a linha do personagem mesmo. E outra coisa que eu achei interessante, né, Fábio, que depois que eu escrevi o livro, um grande amigo meu que leu, também o original, falou assim, olha, se tiver um tipo de confusão sobre o personagem, sobre o serial Lover, porque realmente depois me falaram isso, pai, mas o Lover é romântico. E ele não é tão romântico assim, tem horas que ele é mais assim, um pouquinho mais, né, de namoros mais fortes e tudo, na linha de narração. E aí ele me falou, olha, responde o seguinte, que Lover não é romântico como a gente está imaginando aqui no Brasil. Lover é uma palavra americana, claro, e quer dizer amante. Então, o Lover não é romântico, assim, o romântico, ele é o amante mesmo. Claro. Então, casou mais com o personagem ainda, que ele é um amante. Ele é como o Sidney Magal para a música, o amante latino. Mas o próprio amadurecimento do personagem ao longo da trajetória muda esse conceito. Porque os primeiros namoros de adolescência, esse cara tem beijo na boca, é de uma inocência, assim, impressionante. E ele se sofre, e se lamenta... e sente dor de estômago, e não dorme, e se fecha no quarto, típico de adolescente. E aí depois, bom, aí ganha outras conformações, outra complexidade, digamos assim. Na reta final do livro, não vou entregar a última história, mas ele já tem uma filha, enfim. Então, claro que evidentemente daí a forma com que ele se relaciona, as implicações já tem um outro viés. Mas, digamos assim, o conceito de amante, ele também evolui, ou ele se transforma, melhor dizendo. Porque quando se fala evolui, parece que melhora. Não, ele se transforma ao longo do livro também, ao longo do romance, propriamente dito. Não, e no caso da Cecília, né, do personagem Cecília, a partir dali ele muda o comportamento dele, disso que tu falou. Porque uma coisa é o namoro adolescente, as namoradinhas de adolescente. A partir da Cecília que veio o casamento, veio o nascimento da filha. E isso tem um certo ápice quando ele encontra a Bianca, né, que já foi amante de traficante, já foi amante de pastor. Pô, aí realmente, aí vem o politicamente correto. Aí vem tudo, veio o politicamente correto levando um tapinha na cara, na narrativa. Porque, pô, como é que um pastor pode ser comparado a um traficante e a um estancieiro? Aí vem a curiosidade de ler o livro para ver até que ponto... Expor o intramuros, digamos assim, dos estereótipos. Claro. Né? Porque... o pastor é figura mais... Não, porque alguém que casa por interesse jamais vai dizer que casou por interesse, entende? Sim, e ela dá na lata, não esconde nada. Não, e não tem nada de errado naquele roteiro, se for analisar em termos de vida. Não tem nada, que realmente cada relacionamento que ela teve com um dessas figuras, ela só enriqueceu. Porque coincidiu que todos eles se encaixavam naquele tipo de marginal, né? Que podiam fazer isso, entende? Então, o que aconteceu? Na hora que ele conheceu ela, a pureza dele continuava, porque ele era um cara puro. Ele era puro, mas ele tinha um outro ideal. Então, até ele questionou se ele ia namorar ou ficar com ela ou não, porque não era bem o tipo de mulher que ele gostava de ter como companheira. Era para ter aqueles momentos mais de prazer, de boa companhia, mas não para a vida inteira, porque ela foi para Uruguaiana, para a assistência dela, e ele continuou com a vida dele trabalhando com literatura, com livros. Quer dizer,
a vida da gente não pode ser tão certinha assim. E ela tem que correr paralela com as outras coisas que tu faz. Por exemplo, tu gosta de futebol, mas tem que gostar da tua família. Ele gostava de ser namorador, mas ele gostava também da profissão que ele tinha, gostava e de da estar filha. com a família, enfim. Não, ele sempre falou na família, o pai dele, com a mãe, sempre o relacionamento. Quer dizer, a pessoa é múltipla. E essa faceta de serial lover dele, que ele resolveu narrar por aí o livro, não escondeu essas outras, dele ser um bom filho, dele ter bons amigos, que as amizades também são muito fortes nesse livro, porque os amigos de infância, toda a vida estavam com ele, e sempre ele acompanhando esses amigos, entende? Então, esse livro não fala só desse romance aberto, ele fala de amizade, ele fala de história, colocando toda a narrativa nos determinados momentos que ela acontece, e falando sobre eles. Então, chega assim, não dá para dizer se eu sou a favor ou contra a ditadura. Não dá para dizer se eu sou contra ou a favor do amor livre. Até porque a proposta não é essa. Não é essa nenhuma. Então, isso é cenário da história. Mas tu não ignoraste o cenário. Não ignorei o cenário. Assim, a contextualização. Não. E eu acho também, se uma pessoa só teve um namorado na vida e casou com ele e foi feliz, pode ser uma linda história também. É uma linda história. Foi feliz. Claro, só que eu optei por uma história já mais leve, assim, né? E mais livre. Então, claro. pelo próprio título do livro. Um outro problema também que que tu não falou aqui, que já me comentaram, e eu aceitei as críticas ou elogios, as duas coisas eu aceitei, em relação à capa. Acharam a capa a banana com mamão? Mas eu acho que aí é uma questão de imaginação de quem vê. Eu achei esteticamente muito bonito. Do ponto de vista invertido em preto e branco, porque para que as pessoas entendam, que eu pedi que a nossa equipe pegue, já estouramos o tempo, mas enfim, nesse encerramento. E no colorido aqui na capa fica muito claro o retrato de um mamão com a banana no meio, e aí ela tem esse toco aqui. E aí o que acontece? Esse toco no decorrer do livro em preto e branco invertido, chega a parecer até um toco de cigarro, uma bagana de cigarro, por aí afora, como queiram. Então, enfim, eu te confesso que para mim soou ao largo, assim, nem para o bem nem para o mal. Mas se não gostaram... É isso aí, Fábio. Não, é isso aí, porque na hora que tu vê um desenho, vê uma ilustração, pode ser do Da Vinci, não sei o que. Claro, quanto mais famoso, mais vão te condicionar a aceitar aquela opinião. Mas é tua opinião sobre aquilo. Se te chocou, tu vai ter uma reação. Se não, tu vai ter outra. Se tu vê arte, vai ter outra. Então, quer dizer, a capa, dizem que a capa é muito importante em qualquer livro, né? Claro. Mas acho que tudo é importante. A roupa que tu usa é importante, a maneira que tu lê é importante. Mas enfim, Calunga, quando o entrevistado é bom, o tempo voa, não quis te interromper, mas acredito que, sobretudo na tua penúltima consideração, tu deste um bom apanhado daquilo que não tinha sido abordado ainda, acerca do romance Delírios e Paixões de um Serial Lover, de forma muito breve, em segundos, a tua despedida, digamos assim. Tá. Não, eu só sempre me despeço com as duas palavras que eu acho que são as mais importantes da língua portuguesa, né? Muito obrigado. Então a honra foi toda nossa poder te rever e, sobretudo, ter esse contato com o teu primeiro romance. Me gratificou muito poder lê-lo e agora falar sobre ele contigo. Muito obrigado. Igualmente. Muito obrigado. Então acabamos de conversar com o escritor Calunga Melo Neves, autor de Delírios e Paixões de um Serial Lover, romance recentemente lançado aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.